turminha, começando mais um arrodeio aqui. E ao meu lado, não podia ser diferente, essa autoridade de gente, Dr. Caio. Obrigado, querido, por estar aqui com a gente. Caio, que é advogado, é professor de Direito Constitucional e mestre também em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. Caio, que estava hoje na CBN de manhã, estava em outro debate, estava em outra rádio, e eu fiquei lisonjeado com isso porque eu entrei em contato com ele via Instagram, não foi? Verdade. E assim, prontamente aceitou o convite de arrodear com a gente no meio da agenda aí corrida dele. E fico muito feliz, muito honrado com essa oportunidade de conversar sobre alguns temas muito interessantes e importantes para todos nós, cidadãos, né, e moradores desse Brasil aí tão querido, né, Caio? Seja muito bem-vindo, viu, querido? Cara, Lucas, eu que agradeço aí, porque pra mim, pelo menos, o que eu puder contribuir com alguma coisa que eu julgo saber, que eu acho que a gente nunca sabe nada, eu tento estar trazendo pra todo mundo. E você fazer esse convite, pra mim, você me fez um convite pra eu tentar trazer alguma coisa, então, pra mim, tô fazendo o que eu gosto. Que bom. Caio, nesses últimos anos, eu acredito que desde 2013 para cá, e eu pego essa data porque ficou muito na minha memória, porque foi perto da Copa do Mundo ali, 2014 no Brasil, a gente escuta uma palavra muito forte chamada corrupção. E isso invadiu muito as redes sociais nesse período, né? A gente teve muitas manifestações, o país ficou um pouco calejado em relação a isso. Na tua opinião, por que nós sofremos tanto com corrupção no nosso país? Seria algo histórico, algo cultural, não tem nada a ver? Lucas, eu associo muito corrupção no país, não a partido, não a lados políticos. Eu associo corrupção a uma questão cultural. E cultura, você sabe que cultura ela não se muda a cultura simplesmente por uma decisão judicial. Se fosse, seria ótimo. Mas cultura é algo que se muda de forma gradativa com a implementação de uma contracultura, de uma nova forma de pensar, de ver. E o Brasil, historicamente, ele foi construído para que você atendesse interesses particulares. O nosso país foi construído com base na atenção a interesses particulares. Todos os processos de mudança no nosso país, desde a abolição da escravatura, a atração de imigrantes de outros países no início do século XX, tudo isso leva a um processo de focar unicamente em quem já detinha um poder financeiro, quem já detinha um monopólio, um mando no nosso país. E você começa a dizer assim, vou construir esse país com essas pessoas sendo as políticas, os políticos. Eu digo até uns maus políticos, que a política tem um bom sentido. Mas o mal político é aquele que não pensa na coletividade, e sim aquele que pensa através da sua atividade, pensa unicamente em promover seus interesses ou os interesses do seu grupo. Entendi. Então essa falta de cultura da coletividade, cultura do cooperativismo, cultura da empatia dentro do processo político. A gente não tem isso na nossa formação. E eu acho que pode ser implementado, tá certo? Isso é tudo culpa dos políticos? Tem muita gente que diz, olha, isso é tudo culpa dos políticos, né? Seria tudo culpa dos políticos, isso? Não é culpa de político. Eu gosto de trabalhar com a percepção de microesferas de relações sociais. Não sou eu que trabalho isso, vários autores trabalham, mas cada âmbito, cada esfera de relação pessoal, você tem uma cultura que é implementada. Então, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu contexto religioso, dentro do meu contexto de trabalho, os valores, né? Os valores que vão ser trabalhados ali vão refletir muito na sociedade, porque a sociedade é a composição desses grupos. Se a sociedade é a composição desses grupos, e se esses grupos estão praticamente contagiados com a cultura individualista, uma cultura de não contribuição, uma cultura de não auxílio à sociedade, certamente isso vai refletir. Os políticos, eles são um sintoma. Os políticos, eles não são a causa. Eles são os maus políticos, repito, não são a causa. Eles são o sintoma dessas esferas culturais. Essa resposta são o sintoma, né? Não tinha visto isso ainda, né? São o sintoma disso aí, né? É porque você trabalhar com um político como causa, você vai substituí-los.
eu mesmo sou adepto que nós venhamos a substituir os maus políticos. Tem um político ruim, você troca, isso é a democracia. Mas a substituição dos políticos, não vindo com a substituição ou com a mudança de cultura, com a implementação de uma cultura de excelência no que se faz, a implementação de uma cultura de honra às pessoas mais velhas e ao mesmo tempo honrar as novas gerações que estão vindo, uma cultura de justiça quanto ao que se faz, não se preferindo escolher entre aqueles que são próximos a você, que já são amigos, mas não aquele que tem competência no que faz, aquele que às vezes não teve o mesmo acesso. Eu permiti que aquela pessoa tenha acesso àquilo que eu, privilegiado, tenho. Isso é uma mudança cultural. Então isso é um passo a passo. E nesse passo a passo eu não posso atribuir, se eu estou com uma virose, eu não posso atribuir à febre o problema da virose. A febre é só um sintoma. A febre não é o problema. Excelente analogia. Ô Caio, ontem, hoje a gente está gravando dia 8, né? Ontem dia 7, nós tivemos aí um evento que hoje de manhã, pelo menos eu vi, repercutiu muito, principalmente nas redes sociais, que é aquele território, né, livre ali de elogios e linchamentos, né, que a gente tem, né, que foi a votação, né, do STF, do Supremo Tribunal Federal, da prisão, né, em segunda instância, né, condenação em segunda instância, né, e isso causou um burburinho muito grande nas pessoas e tal. E a gente pesquisando um pouco, percebe que é um tema que vale a pena essa discussão e foi um tema até que você comentou na rádio hoje, né? Verdade. Hoje pela manhã, né? Porque em 2016 existia um entendimento sobre isso. E me corrija se eu estiver enganado. E agora em 2019 parece que é outro entendimento. E aí a população leiga no assunto também, que não deveria, eu acho, né? A gente deveria saber mais sobre isso. Acaba ficando naquela pergunta: mas a Constituição mudou? Né? Os juízes mudaram aí a sua forma de pensar, né? Por que será que aconteceu isso? Por que será que mudaram esse entendimento? Existe uma explicação para isso, cara? Claro que a gente não está aqui falando em partidarismo, de nada, mas existe algum motivo para isso? Uma evolução, uma mudança de comportamento? A Constituição, ela diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso significa o quê? Ninguém vai ser considerado culpado até que não caibam mais recursos no processo. Isso que a Constituição fala. No entanto, a Constituição não deixa muito claro sobre prisão. A Constituição não diz assim: ninguém vai ser preso até o trânsito em julgado. Então fica aberto. E por causa dessa abertura do texto da Constituição, muitos artigos da Constituição são assim muito abertos à interpretação, abertos até a compreensões que não são, nem todo mundo concorda. É à toa que o STF decidiu por 6-5, ou seja, 6 pessoas acham que a Constituição diz uma coisa e 5 dizem que a Constituição diz outra. A mudança, ela ocorre como uma resposta também do judiciário, no caso do STF, há uma onda de ações judiciais, há uma onda de movimentações políticas contra grupos políticos, contra grupos que normalmente não iam presos, mas a partir do momento que você tem certos personagens que passam a ser presos ou a ter a possibilidade de irem presos, você mexe com todo o cenário político. Certamente você, as pessoas que nos assistem, elas estão sempre a 1, 2, 3, 5 pessoas de algum político, conhecem, têm alguma afinidade. Então, veja, se imagine eu, se algum parente nosso fosse condenado em primeiro grau, fosse condenado em segundo grau, certamente a gente, pelo afeto que a gente tem, a gente não ia querer que ele fosse preso. A gente ia dizer assim: poxa, ele tem que pagar, mas ir preso, então se o judiciário puder permitir que ele responda em liberdade, vai ser melhor. Então o STF é quem dá a última interpretação da Constituição, e o STF resolveu mudar o entendimento. O meu problema com essa decisão do STF é que ela foi dada, a meu ver, num momento que não era o adequado. É um momento de conturbação política, um momento de confusões sobre ideologias e lados. As próprias pessoas viram o julgamento do STF em 2019, comemoraram porque os seus políticos de preferência podem ser soltos com essa decisão.
Mas essas pessoas não comemoraram quando um porteiro foi solto em 2009, em 2010. Por que elas não comemoraram? Porque elas não associam a decisão a um controle do que a Constituição pensa. Elas associam a decisão a um político. Então essa não é a forma correta da gente mensurar. Pessoal, né? Nem eu posso ser contra a prisão, nem a favor da prisão, porque político A ou B é quem está na berlinda. Eu tenho que ser a favor ou contra, porque existem argumentos jurídicos e políticos que dizem assim, poxa, ser preso antes de todos os recursos eu não acho legal. Isso para quem é leigo é normal pensar dessa forma. E para quem também é leigo, não, a pessoa tem que ir presa uma vez que um juiz julgou, desembargadores julgaram, por que essa pessoa permanece solta? Bem complexo, né? E teve casos de gente que era réu confesso. Réu confesso, foi condenado em primeiro grau, condenado em segundo grau, mas por causa dessa questão da prisão em segundo grau, que não podia ser preso em segundo grau, essa pessoa, mesmo sendo réu confesso, não foi presa. Só foi presa depois dos recursos. Entendi. Ou seja, isso gera um sentimento de injustiça à sociedade. Entendi. Mas pro preso gera um sentimento de justiça. É bem desse uma jeito. coisa bem interessante, né? E a gente não pode também ir contra a Constituição, né? Existe aí interpretações, é tanto que o placar foi bem apertado, né? Existem algumas interpretações bem interessantes. Agora, algo me chama a atenção, e claro que a gente não quer aqui também demonizar aqui a população brasileira, que é isso de forma alguma, mas nós também não conseguimos entender sobre tudo, saber sobre tudo. Agora, algo que me chama a atenção é, por exemplo, na última eleição de vereador, por exemplo, em quem você votou? Eu fiz uma pesquisa rápida com algumas pessoas e 90% não se lembravam, né? E aí, conversando com outras, eu perguntava, a gente sabe, vamos sentar aqui e conversar, o que é que o legislativo faz, o que é que o executivo faz, né? O que é que o judiciário faz? Mais ou menos, não. Será que essa ignorância da nossa parte, eu me incluo nisso porque tem muita coisa também que eu não sei, faz com que o Brasil ele tenda mais para esse lado corrupto, com que a máquina que se chama, né, por aí, ela consiga manipular mais a população, ou isso aí não tem? A falta de conhecimento, ela facilita a manipulação. Mas a falta de conhecimento não é a falta de estudo ou conhecimento que implica em você ser mais corrupto ou não. Porque os nossos corruptos, eles são muito bem formados. É verdade. Então, se fosse pelo conhecimento, eu faço muita analogia com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que era um dos países mais bem, de muito mais doutores, pessoas capacitadas que outros países do mundo. Tanto é que teve a competência de fazer a atrocidade que fez na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, estudo... Eram gênios do mal, né? O estudo não tem a ver com o caráter e os valores que a pessoa carrega. Agora, a ausência de formação das pessoas, ela implica em tomada de decisões equivocadas. Então, se você tem que tomar decisões sobre quem você vai eleger para vereador e você não sabe o que um vereador faz, certamente sua decisão não vai ser a melhor decisão. Eu tomo como exemplo a eleição para deputados federais em 2014, onde aqui em Pernambuco elegemos para a presidente Dilma com maioria dos votos, 70%, se eu não me engano, e não colocamos nenhum deputado federal da base dela. Veja que coisa. Aí é uma contradição, eu disse, a população quer a presidente, mas não quer a base que vai dar sustentação à presidente, ou seja... A administração assim, terrível, A população não sabia o que estava votando, no caso. Isso porque o nosso sistema é meio complicado mesmo. Você dizer que vai votar em prefeito, vai votar em vereador, vai votar em presidente, em deputado federal. Você vota num deputado federal, você não sabe muito o que ele vai fazer. Isso é porque o nosso sistema presidencialista tem disso. Você vota num deputado e você diz assim, eu vou votar em deputado para ele fazer lei, sim. Mas você não entende que ele barra algumas coisas do poder executivo. Ele que impede que algumas coisas sejam executadas. Então, para mim, a ausência de formação
de informação, não de formação, mas de informação, ela leva com que a sociedade tome decisões equivocadas, decisões que a gente chama pragmáticas, no calor do momento, decisões que não permitem uma racionalização. Se eu vou votar na pessoa, ela é condenada, quer votar nessa pessoa que é condenada, tenha ciência que você está votando numa pessoa que já é acusada, que já é condenada. Qual a repercussão disso para o meu dinheiro, o dinheiro público que vai estar na mão dessas pessoas? Esse tipo de raciocínio que eu acho que a gente precisa fazer e mensurar se o argumento do rouba, mas faz é válido, ou se o argumento do não rouba, mas também não faz é válido, ou se o argumento do vou mudar essas pessoas e tentar verificar novas caras, tanto como vereador, prefeito, seja lá qual for a esfera de poder. Entendi. Pegando aí esse gancho, o Brasil tem jeito? Caio, como tema do nosso rodeio, o Brasil tem jeito? Uma pergunta bem tranquila. É uma pergunta muito fácil, né? Todo mundo sabe responder. Eu acho que o Brasil tem jeito, porque eu sou uma pessoa que eu acredito na possibilidade de implementarmos mudanças culturais. Voltando à nossa pergunta inicial, eu acho que a gente pode fazer a implementação de mudanças culturais, mudanças de valores, que na nossa sociedade eles foram um pouco desconstruídos. Eu uso muito a frase da banalização da ética. Por muito tempo o nosso país ele sofreu com tão maus políticos, com tanta gente que vende seu voto, que aquilo que é errado parece que não é mais errado. Eu não digo do errado sobre questões morais, eu digo errado de coisas que toda a sociedade concorda, que o dinheiro público é público, o privado é privado, que eu estou ocupando um cargo público, eu não posso colocar a mão nesse dinheiro. São coisas que todos concordam e que ninguém iria contrariar. Mas nós relativizamos o que é ético para que nós possamos conquistar alguma coisa, conquistas sociais, conquistas econômicas, nós relativizamos. Então, eu sou muito favorável a uma pregação de uma contracultura, ser contrário a essa cultura da banalização da ética, valorizando sim regras, mas ao mesmo tempo valorizando essas regras, elas servem para pessoas. E como servem para pessoas, eu não posso pegar as regras e simplesmente bater na cabeça das pessoas, nem obrigar as pessoas a seguirem minhas regras porque são meus valores morais. Não. Nós vamos trazer a cultura de que o que é certo, o que é ético, qual é a forma correta de ser feito, de tratar o interesse público. Eu fiz uma viagem um tempo atrás que eu fiquei espantado com o cuidado com que um senhor que não me conhecia quis me orientar a como chegar em determinado lugar só porque ele me viu perdido. E eu disse, esse senhor não tinha nada a ver comigo, ele não tinha nenhuma responsabilização comigo, mas ele quis me orientar, ele quis compor comigo. E eu tento replicar isso em minhas aulas, replicar isso nas minhas falas, em dizer, faça a sua parte, mesmo que ela não venha beneficiar você. Porque você trazendo uma cultura onde você beneficia a coletividade, mesmo você já sendo um beneficiado, acho que se cada um de nós que somos beneficiados, temos os nossos privilégios de vida, cada um que tem sua família já constituída, puder contribuir para que essa cultura de valores seja estabelecida, a gente vai mudando. É uma mudança muito longa. Assim, eu acredito numa mudança de 30 a 40 anos. Eu não acredito em mudanças repentinas, nem em salvadores da pátria. Acredito realmente em mudanças a longo prazo. Mudanças, inclusive, geracionais. Mudam as gerações. Entendi. E as novas gerações conseguem trazer isso. Entendi. Perfeito. E é muito gostoso a gente poder conversar sobre esses temas, porque viver numa democracia é uma coisa muito boa, né? E ter pessoas, isso aqui é um reflexo do que a gente tem visto muito também, e eu volto a falar de redes sociais, porque existe muito ataque, existe muita inimizade, porque eu gosto disso, eu sou a favor disso, daquilo. E aqui no Arrudeio foi muito interessante porque a gente conversou com gente de esquerda, de direita, de centro, enfim, de todo tipo de pensamentos, e mostra que, independentemente da sua ideologia política, a gente consegue dialogar,
ser amigo, fazer nossa parte e não precisa criar uma guerra por causa disso, né? Então eu queria agradecer assim imensamente aqui, Caio, por esse arrodeio tão legal, tão informativo. Aprendi algumas coisas aqui que realmente me deixaram aqui pensativos por essa disponibilidade, pelo conhecimento, por ter aceitado arrodear com a gente. Caio, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Eu fico encantado, lisonjeado aí com a sua atenção, com o seu carinho de estar aqui com a gente, rodeando em plena sexta-feira, minha gente. Podia falar um bocado de coisa, hein? Sexta-feira tá aqui com a gente no carro, arrodeando. Obrigado, viu, querido? Mais uma vez. Obrigadão. Você que está escutando a gente por outro canal, vai lá no YouTube, Arrodeio sobre Rodas, e confere aí mais informações. Deixa lá algum contato do Instagram, do canal também, né? Que Dr. Caio tem lá no YouTube para você acompanhar mais de perto. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.